Bom, na sequência nós vamos ter aí uma palestra, né, do professor José Wilson, mas quem vai apresentar devidamente, né, é o nosso irmão Carlos. Certo? Irmão Carlos, por gentileza. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos, as cunhadas, sobrinhos, convidados aqui presentes. Com muita alegria a gente, mais um ano, né? Comemorando o Dia do Maçom. Dia 20 de agosto, ano passado a gente acabou fazendo umas comemorações externas. E esse ano a gente achou por bem trazer esse evento para dentro da loja e ter um relacionamento mais acentuado entre os irmãos e os familiares. Nem todos puderam comparecer, né? Tiveram as suas justificativas e calorosamente eles têm o nosso abraço mesmo não estando presente. E para nossa alegria, nossa felicidade, nós seremos agraciados hoje com uma palestra de cultura racional que será proferida pelo José Wilson, que é um estudante de cultura racional já de longas datas, amigo, companheiro, colega de jornada, né? Uma pessoa que a gente já desde os nossos primeiros contatos a gente já aprendeu a querê-lo bem e muito bem e tê-lo no mais alto conceito, na mais alta estima, e você sabe disso, José Wilson. E para nossa alegria também recebendo aqui o Marcelo Power, um empresário da cidade, uma pessoa de renome, um estudante da cultura racional fervoroso, um pesquisador, uma pessoa de uma ascensão e um progresso vertiginoso de evolução energética, uma pessoa querida no meio racional, em toda a sociedade limeirense e por que não, de expressão nacional, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo, obrigado por tomar o assento entre nós. Da mesma forma, o José Wilson, o nosso ilustre cinegrafista, os irmãos, os familiares, e espero que vocês tirem o máximo proveito dessa palestra. Eu já tive a oportunidade de assistir a alguns movimentos da palestra do José Wilson e posso dizer que ele faz as colocações com muita propriedade e se tiver alguma dúvida eu tenho certeza que ele, com muita satisfação, irá prestar os devidos esclarecimentos porque ele é uma pessoa preparada para isso. Por favor, José Wilson. Boa noite a todos. É com muita satisfação, com alegria, que nos fazemos aqui presentes, como estudante de cultura racional. Primeiramente, agradecendo ao amigo e irmão Carlos pelo convite, e também ao venerável aqui da loja Nivaldo, né? Muito agradecido pelo convite e agradecendo a presença também de todos e parabenizando também todos pelo Dia do Maçom. Meus amigos, meus irmãos, a nossa missão, carinhosamente, é divulgar para todos vocês esse conhecimento, este livro, chamado Universo em Desencanto. Esse livro, meus amigos, ele traz uma cultura inédita para a humanidade, chamada cultura racional, a cultura do desenvolvimento natural do raciocínio do ser humano. O ser humano é um ser desconhecido de si mesmo. Ele não sabe quem é ele, da onde ele veio, como veio, por que veio, o que está fazendo na vida da matéria, para onde vai e como ele tem que retornar, para que lugar. A cultura racional, que é revelada através desse livro chamado Universo em Desencanto, tem esse nome porque a humanidade vive num universo encantado, cheio de mistérios, cheio de enigmas. Tudo na matéria, tudo na vida, antes de ser matéria, é energia. Nós somos seres formados por um conjunto de energia.
por um conjunto de reinados. O Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. É um campo de energia, é um conjunto de reinados formado de duas energias, elétrica e magnética. Tudo na matéria, antes de ser matéria, é energia. Então a nossa formação, a formação da matéria é fluídica, elétrica e magnética. Sendo a energia elétrica uma energia positiva e a energia magnética uma energia negativa. Essas duas energias, elas estão nos reinados da natureza. Elas vêm do Sol, da Lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e dos vegetais. Pois bem, a energia magnética desenvolveu dentro da nossa cabeça a nossa imaginação, numa determinada fase da evolução da humanidade. E a energia elétrica desenvolveu o pensamento. Então, o ser humano pensando, imaginando, ele teve todo um processo de evolução nas ciências filosóficas e na ciência científica. Na ciência filosófica estão todas as religiões, as seitas, as doutrinas, os conhecimentos místicos. Na ciência filosófica. Na ciência científica, o homem descobriu a roda e da roda chegou no átomo. Chegou na evolução tecnológica. Então foram duas correntes da natureza que ao longo dos milhares de anos veio preparando o ser humano para quando ele atingisse um determinado nível, um grau de amadurecimento, ele pudesse estar preparado para desenvolver uma terceira etapa que falta dentro da cabeça dele, que é a glândula pineal. Então nós temos dentro da nossa cabeça, cientificamente no local chamado istmo do mesencéfalo, uma glândula chamada de epífise ou glândula pineal. Nessa glândula reside uma energia poderosa, o ser de luz do ser humano está nessa glândula. A parte racional do ser humano, racional no sentido mais puro da essência, está nessa glândula. Só que o ser humano não desenvolveu ainda a glândula pineal, não desenvolveu a parte racional que está na cabeça dele. Nós temos o pensamento e a imaginação desenvolvidos. Temos todo esse conhecimento. Observando bem que a energia elétrica é uma energia positiva e a magnética é uma energia negativa. Então, ora nós pensamos o bem, ora nós pensamos o mal. Ora nós estamos alegres, ora nós estamos tristes. Por quê? São duas correntes que se alternam constantemente na nossa cabeça. Então todos nós temos uma formação, uma base espiritual de uma formação, porque a natureza nos preparou assim. Então, quando nós falamos em natureza, nós estamos falando num reinado, num conjunto de energias. Quando se fala em natureza, não se fala só de água. As pessoas falam porque desconhecem, mas a natureza é um conjunto. O Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais, os vegetais, é um conjunto fluídico, elétrico e magnético que compõe o ser humano. As mesmas energias que nos formam também nos destroem. O ser humano nasce, cresce, se desenvolve, amadurece, envelhece, entra numa fase de degeneração e morre. Porque as mesmas energias que nos formam, elas também nos destroem. Então essa obra, a cultura racional, que está contida nos livros Universo Desencanto, revela a existência de dois mundos. Que mundo é esse? Um primeiro mundo da onde todos nós viemos, que é chamado mundo racional. Um mundo puro, limpo e perfeito, muito além do Sol, uma outra dimensão, da onde todos nós viemos. Porque todos nós somos racionais. Só que não desenvolvemos a parte racional que está dentro da nossa cabeça ainda. Por evolução da natureza, a humanidade vai atingir esse desenvolvimento. Então, esse mundo racional, para torná-lo assim de uma forma, numa linguagem até mais fácil,
No conhecimento filosófico se fala em céu, em paraíso, Éden, mas é um mundo puro, limpo e perfeito. É um campo de luz, puro, limpo e perfeito, onde os seres são eternos. Então, se nós somos racionais em essência, é porque Deus é um racional superior a nós. Se nós temos uma energia poderosa dentro da nossa cabeça, é porque Deus é uma energia infinitamente mais poderosa do que nós. E está ligado em todos nós. Então, filho de Deus, Deus é. Todos nós somos filhos de Deus. Então, com o desenvolvimento do raciocínio, o ser humano vai encontrar o equilíbrio. Porque de 1935 para cá, a natureza mudou de fase. Terminou a fase do pensamento e da imaginação e começou a fase do desenvolvimento do raciocínio da humanidade. Essa evolução de uma nova energia que está na natureza chama-se energia racional. Então, como eu falei no início, nós somos de formação fluídica, elétrica e magnética. E agora tem uma terceira energia, que é uma energia que chama-se energia racional. É uma energia pura, limpa e perfeita, que está trabalhando na cabeça de toda a humanidade, de uma forma muito natural. Só que as pessoas não estão entendendo essa mudança de fase que ocorreu na natureza e o pensamento está enfraquecendo. Porque as energias que alimentam o pensamento e a imaginação do ser humano, elas entraram num processo de enfraquecimento. E o enfraquecimento do pensamento e da imaginação do ser humano está causando a violência. Da violência o terror, do terror às guerras e das guerras à mortandade. Então, há muito se fala em paz, em amor, em fraternidade, concórdia universal, mas definitivamente nós vamos atingir essa fase. Mas pensando e imaginando não era possível, porque a pessoa ligada num campo eletromagnético, que são energias da matéria, e nós, em essência, somos seres racionais, nós estávamos ligados no fluido do irracional. Porque a categoria do ser humano, aqui na matéria, é de bicho racional divididos em duas classes. Animal racional, porque tem raciocínio, e animal irracional, porque não tem raciocínio. Porque a categoria de bicho, porque ambos são feitos da mesma maneira. São feitos do pingo d'água. Agora, como temos o raciocínio, temos a faculdade divina dentro da nossa cabeça para ser desenvolvida e passarmos a conviver em harmonia e em equilíbrio com a natureza. Então, quando começamos a estudar o livro Universo Desencanto, a pessoa entra num processo do desenvolvimento da glândula pineal e ela vai se encontrando, ela vai se equilibrando, ela vai se ligando nas leis naturais da natureza. E ela começa a olhar o próximo como a si mesmo. Então, o verdadeiro sentido de amar o próximo como a si mesmo tem que começar pela pessoa. Ela precisa se conhecer. Ela precisa se reconhecer. O sentido de respeitar a natureza, ele começa pela pessoa, pela conhecer as leis da natureza que rege a vida. A humanidade já passou por muitas fases de liquidação física, moral e financeira, e principalmente as guerras religiosas, porque o pensamento divide e o raciocínio une. Cada povo tem o seu pensamento e o seu modo de agir. Pensando diferente, cada povo desenvolveu hábitos e costumes diferentes. Criou uma filosofia de vida diferente. Seu Deus passou a ser diferente. Seu Salvador passou a ser diferente. Sua Bíblia passou a ser diferente. Seus hábitos, seus costumes. E ficaram todos divididos. E Deus é um só para a humanidade. É para o preto, é para o branco. É para o rico, é para o pobre, é para a criança. É para o letrado, é para o analfabeto. Deus está em tudo, está em todos, mas ficou dividido porque o ser humano não se conhecia. Ao surgir na matéria, ele ficou desconhecido de si mesmo. Então, em 1935, houve uma mudança de fase energética na natureza e começou, através do senhor Manuel Jacinto Coelho, o porta-voz do mundo racional na Terra, começou a ditar esse livro. Quem é o senhor Manuel Jacinto Coelho? O
seu Manuel Jacinto Coelho, foi o aparelho do racional superior. Quem é o racional superior? Um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, que veio, no momento certo, por evolução natural da natureza, trazer essa revelação para a humanidade. E o seu Manuel Jacinto Coelho, ele foi o porta-voz desse conhecimento porque nasceu preparado para isso, nasceu com a glândula pineal desenvolvido, com o raciocínio desenvolvido, nasceu ligado nas leis naturais da natureza. Quando ele nasceu em 1903, ele já nasceu muito à frente do seu tempo, ele já enxergava o futuro da humanidade, como ia acontecer. Ele viu que a natureza ia passar por uma grande transformação, por uma grande mudança, e entrar numa fase de liquidação física, moral e financeira. A partir de 1935, a natureza ia desenvolver um magnetismo tão violento que não ia poupar desde uma criança até uma pessoa de mais tenra idade, não seria poupado, porque com o enfraquecimento do pensamento, o magnetismo ia tomar conta. Então, antevendo o que viria a acontecer, foi providenciado pelo mundo que ele estava ligado, que é o mundo racional, foi providenciada uma obra chamada Universo e Desencanto, para ser vibrada nos reinados da natureza, no sentimento da natureza, e começar a humanidade a entrar numa nova fase, que é a fase racional, do desenvolvimento do raciocínio, uma fase de evolução. Essa evolução aconteceu a partir de 1935 e nós estamos vendo isso aceleradamente nas crianças. As crianças são exemplo da evolução da fase racional, porque já estão nascendo mais evoluídas, mais desenvolvidas, aprendendo mais cedo, andando mais cedo.